que ansía a paz, como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Sim. Naquele tempo, mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. É melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Podem sentar-se, meus irmãos e minhas irmãs, um momentinho. No Evangelho de hoje, testemunhamos diálogo entre Jesus e mestre da lei. Este mestre da lei faz uma pergunta chave, o que encontramos aqui neste Evangelho: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Uma pergunta interessante. Quizás ele sabia e somente queria testar Jesus. Quizás ele não sabia. Então, existe uma incertidumbre ante esta pergunta entre se em realidade sabia ou não sabia. A diferença de aquele jovem que dia se aproxima a Jesus, ele tem sede de eternidade. Ele quer saber como entrar no reino de Deus. E Jesus faz uma pergunta a ele. Aqui é o mestre que faz a pergunta. Naquela passagem do jovem rico,
é Ele quem faz a pergunta: Mestre, que eu tenho que fazer para poder entrar na vida eterna? E Jesus responde com outra pergunta: ¿cumpres os mandamentos? Isto para darmos a entender, meus irmãos e minhas irmãs, a centralidade de nossa fé em comunhão com Deus, sabendo que nós, como povo, temos feito uma aliança com Ele. Ele promete bênção para nós, proteção para nós, caminhos seguros para nós. E nós nos comprometemos a cumprir os mandamentos. Sabemos que Deus é fiel, mas temos que colocar em dúvida a fidelidade do povo. E aqui encontramos também algo muito importante, que no final deste diálogo entre o mestre da lei e Jesus, quando ele responde bem, e nesta resposta que ele dá, Jesus fala para ele: tu não estás longe do reino de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando começa nossa caminhada, nós, pela graça de Deus e pela proximidade que tem nossos pais com Deus, nós somos inseridos nesta caminhada rumo ao céu, pelo batismo, donde nossos pais se comprometem a darmos a conhecer esta caminhada de fidelidade, esta caminhada em relação com Deus, cumprindo sempre seus mandamentos, porque aí está, meus irmãos e minhas irmãs, o segredo da felicidade e da realização e da plenitude humana, na relação com seu Senhor. Nós conhecemos que são 10 os mandamentos, porém, Jesus faz um resumo dos 10, falando de 2. E o primeiro que ele menciona neste evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, com efeito, para responder a esta pergunta, Jesus recordou um texto antigo, e é o que escutamos na primeira leitura no livro do Deuteronômio, que diz esta leitura que nós escutamos: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então, meus irmãos e minhas irmãs, aqui está o primeiro dos mandamentos: amar a Deus. Quando um ama, um é fiel em sua relação com Deus. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, sempre que participamos da Eucaristia, sem colocar algo que seja mais importante que este momento,
entendendo que este momento que estamos celebrando é para Deus, sendo dia do Senhor. Por isso não pode existir algo mais importante além da nossa relação com Deus. Quando procura primeiro a Deus, a vida se faz tão leve, em paz, conseguimos atingir nossas metas e aunque passemos por momentos de dificuldade, de tribulação, aquele que mantém uma íntima comunhão com Deus consegue superar aquele momento que está vivendo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesta leitura do Deuteronômio que nós escutamos, nos diz que o único mandamento é amar a Deus, mas lhe dá um novo toque, acrescentando o segundo mandamento. E o segundo mandamento que Jesus nos propõe é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Citando novamente aquele jovem rico, ele cumpria os mandamentos. E Jesus falou que não era suficiente, faltava uma coisa: vende todo o que tens, dá aos pobres e siga-me. Ele era tão rico que não teve a coragem de renunciar a seus bens para manter-se na caminhada de Jesus. É difícil, é claro, é difícil. Temos escutado em outras passagens que é mais fácil que um camelo passe pelo olho de uma agulha a que um rico possa entrar no reino do céu. E não somente um rico em quanto à abundância de bens, porque também até que quizás não possa ter muito dinheiro, pode, meus irmãos e minhas irmãs, valorar mais aquele pouco que tem que Deus. Então, em uma opinião pessoal, eu poderia dizer: é mais fácil que um camelo passe pelo olho da agulha a que possa entrar no reino dos céus, para poder incluir a todos. Para poder incluir a todos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que saber renunciar. E para poder renunciar, temos que saber escutar. Por isso, o livro do Deuteronômio nos diz: ouve, Israel. Lembram vocês quando, após da morte de Davi, o sucessor de Davi é seu filho Salomão? E Deus, nosso Pai, fala para ele: Salomão, pide o que você quiser e eu vou dar. Que foi o que ele pediu? Senhor, concede-me a capacidade de ouvir, porque é ouvindo que eu consigo ter sabedoria. Ele era um homem muito inteligente, porém,
a inteligência humana, que não acolhe a sabedoria divina, por muito inteligente que seja, até pode errar. Por muito inteligente que seja. Nos tempos atuais, meus irmãos e minhas irmãs, a inteligência artificial está brincando com a inteligência humana. Está brincando. E nos está dominando. Há que ter muito cuidado. E para isso, meus irmãos e minhas irmãs, temos que aproximarmos a Deus, que é fonte de sabedoria, para que nos dê essa capacidade de ouvir. Agora, por que o antigo preceito começa com esta palavra ouvir? Porque a oração judaica também começa com esta palavra. Ouve, Israel. Escuta, Israel. É um convite para meditar no preceito do Senhor, para viver de acordo com esse preceito. Não é por acaso que a ordem de Yahvé começa com a ordem de ouvir. Não é por acaso. Tem uma intenção. Porque para dar vida à palavra de Deus que nós escutamos, para poder dar vida a estes mandamentos que Ele nos propõe, não basta falar, não basta pedir, mas sim ouvir. Aí está a clave. Quando sabe ouvir. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos que ouvir sempre a Deus. É preciso rezar, ouvir, para poder deixar que a palavra de Deus possa penetrar no nosso coração, para que possamos cumprir a vontade de nosso Deus em cada momento da nossa vida, sejam quais forem as circunstâncias. Sempre temos, meus irmãos e minhas irmãs, que rezar, ouvir, para poder cumprir os preceitos do Senhor. Lembremos, e com isso termino, aquela passagem donde nos dice en Mateus capítulo 7, não todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem é que vai entrar no reino dos céus? Aquele que escuta a palavra de Deus e a pratica. Assim, se nos fala nesse pequeno trecho de Mateus capítulo 7, versículo 7. E também encontramos nas Sagradas Escrituras um elogio que fazem a Nossa Senhora. Se aproxima uma mulher a Jesus e diz: feliz a mulher que te amamentou. Feliz a mulher. E disse Jesus: é mais feliz aquele que escuta a palavra e a pratica. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nunca nos cansemos de escutar a palavra sagrada que nutre nossa alma, que ilumina nosso entendimento, que nos faz enxergar a realidade para poder agir conforme a vontade de nosso Deus. Amém? Decimos juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo,
nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.